E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvada. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que o bem maior esteja estabelecido nos corações de cada um de vocês, restabelecendo ainda mais a conexão, a intuição, fortalecendo o poder ainda maior de Deus presente em cada ato, em cada pensamento, em cada comportamento, dentro dessa jornada da experiência humana. Bem-aventuradas todas aquelas pessoas que estão imersas na sua autobusca, na busca por aquilo que o seu espírito efetivamente veio a cumprir, dinamizando o que a matéria pode proporcionar para que haja esse divino cumprimento de propósito. E então, caríssimos, dentro destas balizas, dentro desta pequenina reflexão, pergunto a vocês, do que vale fazer o bem? Do que vale estar imerso no bem? Afinal, o que era o bem? Se há o bem, por que existe o mal? Do que se vale, do que se alimenta o mal? Caríssimo, respondendo à primeira pergunta, trago alguns reflexos de uma oportuna jornada dentro de uma estreita passagem de Jesus, dentro da sua jornada de peregrinação, que ao estar diante da dinamicidade desértica em que passou em introspecção e reflexão, diante de tantos males já ali apresentados e de tantos outros ali já profetizados que chegariam até ele, e assim, diante de tudo aquilo, do arcabouço da sua jornada, eis que o Mestre Crístico se põe a refletir sobre as balizas do bem e o quanto a estruturação do bem, o filamento, a vibração, a força do bem remove, destrói todas e quaisquer inquietudes, obstáculos, quando está sendo alvo do estandarte de pessoas que são destemidas, pessoas que têm o bem como estandarte e que não mede nenhum ponto para que o melhor efetivamente esteja a se manifestar, que o bem maior esteja como um verbo fluido, tranquilo e harmônico, brotado em seus lábios, brotado em suas ações, brotado na robusteza do seu caminhar. E então Jesus, resignando-se diante de tudo aquilo que precisava ser experienciado na sua jornada enquanto humano, pede aos céus a magnitude do Deus Pai, Mãe, Divina Consciência, para que lhe dê força, para que lhe dê o fortalecimento da mente, para que lhe dê o discernimento ainda maior, para vencer ainda mais o que a matéria tem a apresentar. Pois, em verdade, todos os seres encarnam em uma vibração do bem. Todos são recepcionados em uma vibração do bem. Mas, diante da sua jornada, apresentada instantaneamente, assim como diante da dinamicidade dos espíritos que ali estão envoltos àquela criatura recém-chegada ao planeta Terra, pode ser colocado às curvas diante da reta da vida. Vivenciar as primeiras provações, vivenciar as primeiras jornadas não tão tranquilas logo nos primeiros dias, semanas, meses do seu encarne. E assim pode-se perdurar até os primeiros 7 anos da sua jornada encarnatória, diante de um convite de reafirmação do corpo e da alma em trajetória dos benefícios a serem edificados. E então faço uma reflexão dentro desta outra reflexão, onde estaria
o ato do benzimento, do batismo, a mãe, caríssimo, ou o pai, ao pegar o seu filho, ainda recém-nascido, beber ou assim, no ponto exato em que o filho estiver com um pai ou com uma mãe, ao dar o banho ou ao molhar a cabeça do filho, abençoando, o ato de pedir a bênção, ao beijar a mão do seu filho e o filho beijar a sua mão, pedindo a sua bênção, pedindo a sua força e vibração, como a fagulha divina a abençoar os passos de um filho. Caríssimos, isso está plantado naquilo que Jesus e João Batista colocou aqui no planeta Terra. Ambos mestres colocaram a semeadura da boa-aventurança que a alma pode ser purificada tantas e tantas formas diante das águas que assim limpam o corpo físico e constituindo também a limpeza da alma. Assim como Heráclito de Éfeso então diz que ninguém se banha nas mesmas águas duas vezes. Claro, caríssimo, pois assim Jesus, diante daquele ato do batismo, diante daquele ato simbólico, que ali estava consagrado o restabelecimento entre corpo e espírito, a conexão ainda maior para o fortalecimento das conexões espirituais. Estejam, caríssimos, cada vez mais presentes no que vocês acreditam, naquela forma vibratória, espiritual, energética que vocês acreditam de forma libertadora. Tenho acompanhado várias pessoas que têm estreitado seus laços matrimoniais, chamando amigos queridos, pessoas que representam uma importância extraordinária na jornada daquele casal. E assim, caríssimo, o quanto é libertador transformar os atos em momentos marcantes, estruturantes e verdadeiros para com cada pessoa. Cada um dentro da sua dinamicidade de verdade, trazendo a consciência mariana, pois a frequência de Maria está em todos os filamentos de amorosidade, assim como o amor ágape está em todos os filamentos crísticos brotados dentro deste planeta. E então, para que vale fazer o bem? Para que insistir no bem? Para que insistir no bem? Para que se tornar um ser em experiência humana altruísta? Aquele ser humano que acredita no melhor do ser humano, mesmo que momentaneamente alguns seres humanos não estejam entregando e devolvendo os seus melhores dentro das relações interpessoais. Estão nos seus caos mentais, estão nas suas escuridões, nos seus lados sombrios, dentro da forma estruturante da jornada da matéria. Está justamente em saber que o bem está estabelecido e aconteça o que acontecer, você, portador, portadora desse estandarte máximo da espiritualidade, direcionará por meio do seu farol, o farol que brota dos seus olhos, das suas palavras, do seu comportamento, enxergando os medos e inseguranças, cercando-se cada vez mais de pessoas que edifiquem o seu espírito, para que juntos possam atravessar por fronteiras, terrenos, lamaçais, escuridões da alma de tantas e tantas e tantas pessoas. E assim, juntando-se, unindo-se com almas afins, com formas estruturantes de observar a vida, de entender e sentir a vida encarnatória. Pois no ato da simplicidade há de se observar o sentir muito maior do que o enxergar. Bem-aventurados todas aquelas pessoas nos seus processos, nas
estruturações das vibrações encarnatórias que sentem muito mais do que querem enxergar. Pois Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência e todas as cortes estruturantes da espiritualidade, por meio dos seus disfarces e filamentos, estão consequentemente na simplicidade e no ato de sentir. Quando vocês fizerem uma oração da Ave Maria, por exemplo, estejam destemidos de qual parte religiosa faz parte essa Ave Maria, se é disso ou daquilo outro. Caríssimos, façam a oração de forma destemida, sem as rotulações. Vocês podem o todo, pois vocês são o todo. O bem é o todo. O bem está estruturado na forma da integralidade, da unicidade. Quanto mais vocês fazem orações conscientes das palavras que estão sendo brotadas dos seus pensamentos e dos seus lábios, vocês harmonizam-se e conseguem harmonizar todo o seu ambiente. Bem-aventuradas aquelas pessoas que colocam também e depositam a confiança nos cristais. Aqui em Águas de Aruanda, este auditório que estamos fisicamente neste momento, este auditório está revestido do quartzo rosa, desse cristal que conecta imediatamente ao chakra cardíaco. E o quartzo rosa, este cristal, vai reverberando ainda mais formas fluidas, tranquilas, leves, simples, restabelecendo ainda mais a conexão de que Deus, estar em Deus, com Deus, é algo muito simples. Não precisa de grandes fenômenos e robustezas, pois Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência traz a simplicidade no ato de sentir. Todos os seres, os bilhões de seres encarnados no planeta, gratuitamente podem sentir Deus nas mais diversas formas apresentativas de que Deus está diante das civilizações. As torres de Babel ainda podem existir, mas a primeira torre de Babel que precisa ser ressignificada é dentro de você. Você cada vez mais integrando-se com o todo. Os povos originários, caríssimos, os povos originários trazem ressonâncias de sabedoria fantástica diante desta integralidade. Quem sou eu, senão o outro? Quem é o outro, senão um pedaço de mim? Dentro dessas formas, o caos do outro reverbera em mim um ponto significativo que devo prestar atenção. E tudo aquilo que ainda permito que a paz saia de mim para com o outro, estar em ressonância dessa sincronicidade magnífica, desta grande cadeia da unicidade de residentes planetários. Quando enxerga nos olhos do outro o caos, a maldade, a intranquilidade, assim ponha um ponto de luz na coloração em que você mais se conectar no meio da testa dessa pessoa. Em oração, você pode dizer: sangue de Cristo tem poder, espadas erguidas da legião do Arcanjo Miguel, ou consciência mariana, esteja aqui. Consciência mariana, esteja aqui. E então você vai repetindo essas poucas palavras, pequeninas frases, ponderando, formando um escudo de proteção entre você e a outra pessoa. E ao mesmo tempo colocando antídotos, medicamentos, para que sejam recepcionados na medida do que o outro ser, na vibração encarnatória, esteja prontamente a recepcionar.
Bem-aventuradas todas aquelas pessoas que não se acham justiceiros nem heróis ou heroínas desta jornada, pois o fardo é muito pesado, vocês se tornarem imprescindíveis para tantas e tantas outras pessoas. Libertem-se da sensação de que vocês são imprescindíveis e insubstituíveis, pois na sua ausência, igual, pior ou melhor, alguém fará, caríssimos. Não o seu papel, não a sua estrutura, mas algo que esteja dentro da continuidade da jornada encarnatória diante da sua ausência. Compreender isso, absorver, internalizar, refletir profundamente, traz com que a sua atenção esteja voltada para o seu espírito dentro da viagem curta da matéria, fazendo o seu melhor, plantando sementes, florindo os caminhos por onde você transitar, mas jamais caia na sensação de que este caminho é unicamente seu e que será seu eternamente, pois o Espírito traz o ânimos do bem, e assim o altruísmo do bem, estar na estrada do bem, confiando em todas as suas reformas íntimas todos os dias, observando-se em o que, como e de que forma você pode ainda ser melhor diante das versões apresentadas diante da sua pessoa, ressonando com o que está dentro de você e compreendendo como a sua conexão com o divino faz mecanismos ainda mais confortáveis. Talvez no seu altar tenha Nossa Senhora da Conceição, tenha uma xícara de café para os pretos velhos. Você possa acender um incenso, conectando-se com as formas hinduístas, reverberando nas meditações diárias para os seus ancestrais, empreendendo orações aos antepassados e ao mesmo tempo refletindo e sendo ainda mais garantidor dos saberes universais, colocando Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência dentro desta universalidade do saber, conhecendo-se e entendendo o seu espírito como livre. Caríssimos, não se permitam ao aprisionamento. Não se permitam ao aprisionamento, principalmente espiritual, moral, emocional. Libertem-se de tudo aquilo que se mostra como verdades absolutas, pois a espiritualidade mostra, aponta de forma sugestiva qual o caminho você precisa refletir ou quais os caminhos são revelados para você, para que você compreenda quais os caminhos pela sua escolha, pela sua determinação, seguirá em vibração diante desse estandarte. Nada melhor, caríssimo, do que vibrar na sua essência da verdade, sendo você na integralidade do existir e do ser, honrando todos os seus antepassados que estiveram nesta vibração encarnatória e de alguma forma o seu espírito preparou essa jornada para que você estivesse com você em outros momentos, para que rompesse o aprisionamento da reencarnação dentro deste planeta. Então, caríssimos, entender-se como espírito dentro dos desafios da matéria traz um silenciar muito sábio. Diante dos barulhos alheios, silenciem, mergulhem na sabedoria ancestral que habita em você, na fagulha iluminativa de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, e tenham a certeza de que palavras serão brotadas dos seus lábios em ponderações oportunas,
em freios necessários quando também for desta oportunidade. Aconchego também quando for a oportunidade. Vivenciar esta integralidade do que as palavras podem produzir, do que os atos podem produzir, os comportamentos podem ressoar, traz o altruísmo para com o bem, que no bem está Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, com uma ainda maior transparência para a sua jornada, pois o ato de sentir está muito mais leve e não pesado do ter que. Toda vez que você tem que fazer algo, principalmente no âmbito espiritual conectivo, que é algo voluntário e conectivo, fica pesado. Você não tem que, você pode muitas coisas e você pode escolher os caminhos a serem trilhados e mudar pelos caminhos quantas vezes forem necessários nos labirintos do processo encarnatório vivenciado dentro dessa jornada. Então, caríssimos, entendam-se ainda mais como almas extraordinariamente dentro dessa jornada, concluindo ciclos, abrindo outros ciclos, sendo o seu melhor a cada ciclo em que você estiver. Esteja presente onde você se coloca. Esteja presente naquilo que você se coloca, no seu trabalho, no seu âmbito familiar, na sua sociedade espiritual. Esteja presente. Esteja você dentro da sua integralidade, fazendo e lutando, reivindicando, estando presente por meio da transformação pelas palavras e pelos atos que você pode abrir caminhos para tantas e tantas pessoas. E isso frutificará dentro da sua jornada, dentro da sua passagem aqui. A árvore dará frutos e que outros frutos prosseguirão a sua jornada diante da simplicidade e da forma particular e essencial de cada ser.